Lamentações, capítulo 2. Eu acredito que hoje nós terminamos esse capítulo. Eu espero que sim. Nós temos meditado nesse texto e o tema dessa série de mensagens que começou no domingo passado foi destruindo falsas fontes de confiança. O contexto do livro do profeta Jeremias, esse livro chamado Lamentações, foi escrito pelo profeta Jeremias, é exatamente o momento em meados de 587 anos antes de Cristo, 587 anos antes de Cristo, que o povo de Deus foi para o cativeiro na primeira etapa da deportação, 597 anos antes de Cristo, e Deus dando alertas: se arrependam, voltem-se para mim. Mas agora, 10 anos depois, o povo não se arrependeu, não se voltou para Deus, e agora Jeremias está chorando, vendo não só o povo indo novamente para o Egito, como o templo de Deus sendo destruído, as muralhas de Jerusalém sendo derrubadas e as portas queimadas. Ele estava muito triste. Por isso que o livro se chama Lamentações. E quando eu estava lendo esse capítulo 2, Deus mostrou algumas questões de que Deus estava destruindo algumas, o que eu chamei de falsas fontes de confiança. E hoje pela manhã a gente encerrou as 3 coisas que Deus me mostrou. Primeiro, há uma falsa fonte de salvação. Ele destruiu o templo. O povo achava que estava salvo só porque o templo de Deus estava ali em Jerusalém. Depois, no próprio capítulo 2, você pode ver aí, no versículo 8 e 9, Deus diz que destruiu a muralha da filha de Sião. Os muros de Jerusalém, eles davam uma certa segurança. Então veja, Deus destruiu agora uma falsa fonte de segurança. E eu falei que muitas vezes a gente depende de Deus, ora, pede a misericórdia de Deus, a proteção de Deus, mas às vezes Deus nos dá algumas coisas que depois se tornam para a gente uma fonte de segurança. E ao invés da gente ficar tendo a nossa segurança em Deus, a gente se conforma ou coloca a nossa confiança em coisas materiais. Não, eu tenho uma casa protegida. Aí a gente diz, que bom, estou seguro por causa da casa. Mas Deus, onde está Deus? E hoje de manhã eu falei da terceira e última falsa fonte de confiança, que era a falsa fonte de sustento. É Deus quem nos sustenta. Não é porque a gente tem um emprego que a gente tem um sustento. Até porque muitas vezes a gente pode ter um emprego e alguém dizer, olha, eu não tenho como te pagar esse mês. E porque a gente estava confiando tanto no dinheiro que ia cair no final do mês, a gente se desespera. O que Deus quer nos ensinar é que tudo isso é uma falsa fonte de confiança. Você deve confiar em mim, porque ainda que o seu emprego não deposite no final do mês, o Senhor, Ele continua podendo suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Agora, o que Deus me falou nesse texto, a tese desse capítulo é o seguinte: existem distanciamentos espirituais causados por uma falsa confiança ou uma confiança errada, que nos levam a uma situação espiritual tão distante de Deus, que Ele precisa destruir essas falsas fontes de confiança para haver salvação para a gente. Talvez você já passou por uma situação em que você estava indo na igreja, voltando, mas de repente perdeu o emprego. E aí você diz assim, puxa,
É como se tivessem puxado o meu tapete. E aí é quando acontece isso, você se lembra: eu preciso orar mais para Deus arrumar um emprego para mim. Você percebe que você não estava buscando a Deus, não tinha intimidade, e porque perdeu algo, aí você recorre ao Senhor? Às vezes, a gente tem uma falsa fonte de segurança que é a nossa família. E eu vou dizer, às vezes, Deus vai e pega um ente querido nosso, crente, muitas vezes, que já está prontinho para ir para o céu, e leva, e você diz: meu Deus, agora a minha vida acabou, o que eu vou fazer sem essa pessoa? E aí você se lembra do Senhor. Sabe, muitas vezes Deus tem que nos corrigir de uma forma que para nós é destruidora. Mas a gente faz isso às vezes. Eu não sei vocês se já aconteceu. Mas às vezes, as nossas filhas ou nosso filho, você tem um filho, e sabe que ele está vivendo, ele toma uma atitude completamente errada, e você vai lá e dá uma chinelada. Eu não sei se já aconteceu com você isso, eu já fiz, mas teve alguns momentos que eu dei assim a repreensão e depois eu disse: eu acho que eu fui muito duro, porque eu associei a repreensão a um pouquinho de raiva. Quem já fez isso? Levanta a mão, confesse seu pecado. Amém, ainda bem que eu não estou só nessa. Mas eu preciso afirmar isso aqui. Tem até alguns pais aí pedindo perdão aos filhos agora, abraçando, dando beijo. Eu confesso uma coisa, e eu preciso afirmar isso. A correção de Deus, ela é em justa medida. A gente pode até se exaltar e dizer: eita, Deus nunca vai nos corrigir mais do que é o necessário para trazer salvação e trazer a gente de volta. Isso é a graça e o amor de nosso Deus. Mas enquanto eu estava lendo, eu comecei a perguntar: mas Senhor, o que é que aconteceu para que esse povo que estava na casa de Deus, no templo de Deus, o que é que aconteceu com o povo de Deus para que eles se distanciassem tanto? E aí vieram duas respostas, que é o que eu quero compartilhar com vocês. A pergunta é: como o povo de Deus chegou a um estado de distanciamento espiritual tão grande que foi necessário Deus quebrar aquilo que Ele mesmo deu para o seu povo? Ele destruiu o templo, Ele destruiu as muralhas. Ou mesmo nós devemos perguntar: como o povo de Deus chegou a um estado de distanciamento espiritual tão grande em que eles produziram falsas fontes de confiança, falsas fontes que tornaram necessário Deus quebrar. E aí eu preciso lembrar mais duas coisas. O povo de Deus estava nessa situação, tendo os cultos acontecendo. E o povo de Deus chegou a essa situação, não foi de uma hora para outra. Começou aos poucos. Quando a gente vai negligenciando nossa vida de oração, quando a gente vai negligenciando a nossa leitura da palavra, quando a gente vai negligenciando até a nossa postura no culto. Antes eu chegava e pedia ao Senhor: recebe a minha adoração, ouve a minha oração. Eu pensava no que estava cantando, mas com o passar do tempo a gente cai no ritual e a gente canta sem saber o que estamos cantando e sem estar comprometido com aquilo que estamos cantando. Que Deus possa nos ajudar a não deixar que progressivamente a gente se afaste de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Amém? Mas o que foi que levou o povo de Deus a um distanciamento espiritual? Primeiro, isso acontece quando não somos confrontados em nossos erros. Olha o que diz o versículo 13 e o versículo 14 de Lamentações 2. Essa é a fala de Deus, a acusação de Deus. Então no versículo 13 diz assim: o que posso lhe dizer? Falando para Jerusalém: a quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la,
para lhe trazer consolo, ó Virgem de Sião, porque a sua calamidade é tão grande como o mar, quem pode curá-la? Versículo 14. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a verdade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Meus irmãos, a grande verdade, quando nós vamos olhar e ler, eu vou ler alguns textos, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel, todos esses livros estão no contexto do cativeiro do Reino do Sul. Todos esses livros vão mostrar que um dos maiores e graves problemas do povo de Deus eram os falsos profetas. E uma coisa que Deus estava falando quando eu estava estudando esse texto é o seguinte, veja, os sacerdotes, alguns se tornaram corruptos, a gente vai ler isso. Mas os sacerdotes, eles geralmente estavam ligados ao templo e à lei de Deus, porque eles liam o Antigo Testamento, eles liam a Torá. Então havia um aspecto de fidelidade. Os profetas, eles eram mais livres. Então muitos diziam, eu tive tal sonho, vai acontecer isso. Eu tive essa visão, vai acontecer aquilo. E eu cheguei à conclusão, inclusive quando eu estava revisando hoje à tarde, esse texto eu disse, os profetas eram os influenciadores, os influencers daquela época. E eles estavam conduzindo o povo de Deus, muitas vezes, não para a verdade, mas para a mentira, para a falsidade. Existiam profetas fiéis a Deus, mas os textos de Jeremias, Ezequiel, Lamentações vão mostrar que a maioria estava dando falsas profecias e falsas visões. Devemos então ter cuidado com o tipo de mensagem que estamos ouvindo. Ter cuidado com os tipos de mensagens que estamos absorvendo. Aqui nesse texto do versículo 13, principalmente o versículo 14, vemos dois graves erros, dois graves problemas que levaram o povo de Deus a esse estado espiritual de afastamento. Primeiro, o tipo de mensagem que eles ouviam e o fato de não serem confrontados nos seus erros. Eles ouviam falsas visões e sonhos e eles não eram confrontados nos erros. E isso foi levando eles para um distanciamento de Deus. Mensagens falsas e enganosas, heresias, mensagens que não denunciam pecados, mensagens parciais, mensagens que apenas afagam o nosso ego. E isso é o que mais encontra-se na internet hoje, no YouTube, no Instagram. São mensagens que não falam a verdade da palavra, mas estão ali produzindo apenas e alimentando e nutrindo um povo que vai se considerando cada vez melhor e melhor diante de Deus e não reconhece os seus pecados e a sua necessidade da intervenção da graça de Deus. Falsas visões que nos levam ao cativeiro. São visões que não expõem a nossa maldade. Então veja, quando não somos confrontados em nossos erros, somos privados da oportunidade de mudar de atitude. Era o que estava acontecendo. O profeta Jeremias está dizendo, eles não expuseram a maldade do que vocês faziam para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Da mesma forma, quando privamos os outros de serem confrontados por seus erros, quando nós não agimos como irmãos em Cristo, discipuladores, vemos o outro errando e não corrigimos, não exortamos em amor, quando privamos os outros de serem confrontados pelos seus erros,
então estamos, na verdade, privando-os da oportunidade de mudar de atitude. O que é necessário, então? Meus irmãos, guarde isso no seu coração. É necessário que você conheça mais e mais a palavra de Deus para você não ser enganado. É preciso ler a Bíblia. É preciso estudar a palavra. O povo evangélico cristão sempre foi conhecido como povo da palavra. Porque não somente andava com a Bíblia, e não precisa ser debaixo do braço, mas onde ele estava com a palavra estava na sua boca, a palavra estava no seu coração, a palavra era o norte da nossa vida, a palavra de Deus precisa ser o fundamento da nossa vida e das nossas decisões. A grande acusação de Deus para com seu povo sempre foi a falta de conhecimento dele e da sua palavra. Alguns anos antes, cerca de 200 anos antes, entre 732 e 723 anos antes de Cristo, o profeta Oséias já estava gritando. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 4 a 6. Diz o texto: todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Versículo 6, que é um dos mais conhecidos. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta, o que é que está dizendo ali? Conhecimento. Conhecimento de quê? Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também me esquecerei dos seus filhos. E o capítulo 4 vai traçando essa advertência de Deus: vocês não estão conhecendo a minha lei, vocês não estão conhecendo a minha palavra, vocês não me conhecem. E chega no capítulo 6, a partir do versículo 1, o profeta Oséias diz assim: venham, voltemos para o Senhor, porque nós estamos distantes, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vamos ler juntos o versículo 3, que todo mundo gosta e todo mundo conhece. Vamos juntos? Versículo 3, pode passar. Vamos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. A acusação no capítulo 4 é: vocês não conhecem a minha lei, vocês não conhecem a minha palavra, vocês desprezaram. Mas no capítulo 6 o convite é: vamos, conheçamos mais o Senhor, perseveremos, prossigamos em conhecer o Senhor, a sua palavra. Irmãos, a única fonte de proteção contra os falsos profetas é você conhecer a palavra do Senhor. A única maneira de você não ser enganado é você conhecer a palavra do Senhor. Tem muita gente no Brasil frustrada por uma mensagem, uma teologia que nós colocamos o título de teologia da prosperidade, mas que na verdade é uma heresia. Existe prosperidade bíblica? Sim. Mas a teologia da prosperidade ensinada, pregada e disseminada em nossa nação é uma falsa teoria, é uma falsa teologia, uma falsa doutrina que tem destruído a fé de muitas pessoas. Ensina que por ser crente nada de mal vai te acontecer. A Bíblia não diz isso. Muitas vezes ensina que se algo de errado está acontecendo na sua vida, é porque você tem algum tipo de pecado e Deus está te castigando. Não é bem assim. E muita gente tem se frustrado, saído de igrejas que pregam essa teologia e dizendo: que Deus é esse?
Eu entrei achando que era uma coisa e estou saindo vendo que é outra coisa. Mentira. E isso não está na Bíblia. A gente precisa conhecer. Um dos alertas de Jesus Cristo sobre os últimos dias foi Mateus 24:4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Jesus estava dizendo, nos últimos dias ele vai ser caracterizado pelo engano. Em Atos capítulo 17, versículo 11, a igreja de Bereia foi elogiada pela sua postura de verificação das Escrituras. O versículo 11 diz: ora, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles ouviam a palavra do apóstolo Paulo, mas ele olhava, deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito. Opa, sim, é verdade o que ele está dizendo. Nós não podemos apenas ouvir, colocar um vídeo no YouTube, ouvir uma mensagem, assimilar aquilo como se fosse uma verdade. No Instagram, no TikTok, seja lá onde for, você precisa conhecer a palavra do Senhor para você conseguir filtrar o que é verdade e o que é mentira. Algumas vezes a gente utiliza, e boa parte do erro está em utilizar textos isolados da Bíblia. E textos isolados dá margem para todo tipo de heresia. E às vezes a gente até usa alguns textos errados. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, 6. Um texto bem conhecido, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e, quando for velho, o que é que diz? Não se desviará? Você precisa conhecer a Bíblia e perceber que esse versículo está num livro que é um livro de sabedoria. Ele não é um livro de profecia. Ele não é um livro que diz, olha, o que está dizendo aqui tem que acontecer. Como livro de sabedoria, ele está dando um conselho. Ensine, e certamente, olha, a grande probabilidade do seu filho permanecer no caminho que você ensinou. Mas muitas pessoas vivem angustiadas e até dizem, puxa, eu não somente levei ele na igreja, mas eu ensinei o meu filho, e ele está longe de Deus. E começa a duvidar das Escrituras, dizendo, mas a palavra disse que ele não se desviaria, mas eu estou vendo a realidade que ele se desviou. É por não conhecer que nós estamos falando de um texto de conselho e não de uma profecia que você começa a duvidar do que a palavra de Deus está dizendo. É preciso conhecer a palavra do Senhor. Tem um outro texto muito bom. Quem já utilizou aquele versículo dizendo assim, a Bíblia diz, diga ao seu companheiro, ser forte e eu te ajudarei. Primeiro, esse aí não está na Bíblia não, tá, irmãos? Isaías capítulo 41. Olha o que é que diz Isaías 41, versículo 6. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, tem bom ânimo. Você já ouviu esse texto? Quem já ouviu esse versículo? Alguém dizer, ser forte. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Levanta a mão. Isso. A maioria também já deve ter utilizado. A Bíblia diz, um a outro ajudou e o seu companheiro diz, ser forte. É o que a Bíblia está dizendo. Mas, meus irmãos, esse texto é o seguinte, está dizendo, olha o versículo 7. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate a bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita, então fixam tudo com prego para que não oscile. Você vai ler o contexto, ele está falando de uma pessoa que está construindo um ídolo. Dois estão construindo uma estátua para adoração idólatra, e Deus está condenando isso. E para a gente não entender o contexto, a gente está utilizando o texto para abençoar e encorajar outra pessoa. Esforça-te, meu irmão, está dizendo a Bíblia, vai lá e constrói um ídolo. Nós gostamos do texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando a palavra do Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você diz, uau, que texto maravilhoso, pensamento de paz, de esperança.
Mas lendo o contexto você vai dizer assim: vocês estão querendo sair do cativeiro, mas eu não vou deixar vocês saírem do cativeiro. Vocês vão passar 70 anos no cativeiro, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro em esperança. O que o texto está querendo dizer é que muitas vezes Deus vai nos levar para o cativeiro, para nos dar um futuro de paz e esperança. Um outro texto que nós gostamos muito é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler o versículo anterior, Paulo está dizendo assim: olha, eu aprendi a passar necessidade. Se faltar tudo, eu sei o que é não ter nada. Se tiver em abundância, eu também sei viver com a abundância e não vou abandonar o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja a abundância ter o suficiente, seja olhar para dentro do armário da minha casa e não ter nada, posso passar por isso naquele que me fortalece. Meus irmãos, é por isso que eu sempre encorajo aqui na igreja a você ler a Bíblia e não somente ler saltitado. Hoje eu vou ler o que é que a Bíblia diz. Porque você vai ler um versículo, você vai ler um capítulo, não está entendendo o contexto e você pode ter interpretações sem saber verdadeiramente o seu significado. Quando for ler Gênesis, leia do capítulo 1 até o capítulo 50. Quando for ler Êxodo, leia ele completamente. Talvez um dos poucos livros que você pode ler aleatoriamente é o livro dos Salmos. Por quê? Porque os Salmos não têm capítulos. O Salmo não foi escrito um por um, os capítulos ou como capítulos. Os Salmos são salmos isolados, que foram agrupados em 5 livros que formaram o grande livro dos Salmos. E por ter sido construídos um por um, você pode sim abrir em qualquer salmo, que ele certamente terá uma mensagem completa. Mas não leia um versículo não, leia o salmo inteiro. Principalmente se você chegar no 119. Meus irmãos, a palavra precisa ser conhecida. Um dos motivos mais recorrentes dos escritos do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas que nós conhecemos como cartas gerais, são cartas escritas em defesa do Evangelho. Por quê? Porque já na igreja primitiva, muitos falsos profetas se levantaram dentro da igreja ensinando heresias. Um dos fatores que mais levou o povo de Deus à ruína espiritual, moral, social e econômica foi a origem e o conteúdo daquilo que eles estavam ouvindo. A origem, muitos falsos profetas. O conteúdo de falsos profetas, mentiras. Posso afirmar que os profetas eram os influenciadores dos tempos bíblicos. Os profetas agiam de forma livre. Haviam profetas enviados por Deus, sim, mas também falsos profetas que não eram enviados por Deus. Estes foram os responsáveis pela ruína do povo de Deus. Quando a mensagem te coloca lá em cima, por quem você é, e não por quem Deus é, não por quem você é em Deus, essa mensagem tem um ar muito próximo de uma falsa profecia, de uma falsa mensagem. Porque o que a Bíblia vai nos dizer o tempo todo é o seguinte: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos nós nos desviamos de Deus. A Bíblia está o tempo todo dizendo que a nossa tendência é fugir de Deus. A Bíblia está o tempo todo dizendo que nós queremos, se fosse Jesus vindo hoje, a gente estaria querendo era matar Jesus. E a Bíblia está o tempo todo ensinando: vocês são salvos pela graça. Se eu não tivesse misericórdia de você, se a minha graça não se derramar sobre você, você estaria perdido. Então, quando a gente sai assim dizendo, eu sou demais, certamente você ouviu uma mensagem que não tem nada a ver com o Evangelho. Olha o que diz Jeremias capítulo 23. Abra sua Bíblia. A gente leu Lamentações. O mesmo profeta Jeremias escreveu esse livro profético.
E agora Deus está denunciando os falsos profetas. E aí no capítulo 23, a partir do versículo 16, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês, que os enche de falsas esperanças, falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Deus está dizendo o que os falsos profetas estavam dizendo. Eles, os falsos profetas, falavam para aqueles que estavam desprezando Deus: o Senhor disse, vocês terão paz. Falavam também para aqueles que andavam segundo a dureza do coração: nenhum mal lhes sobrevirá. A grande verdade é que é impossível desprezar o Senhor, andar na dureza do nosso coração e ter a expectativa de que algo bom vai vir sobre a nossa vida. Ou mesmo desprezar o Senhor, andar na dureza do coração e ter paz e nenhum mal vir sobre nós. Jeremias já estava lá dizendo a palavra do Senhor: olha, falsos profetas estão dizendo que vocês terão paz. E a gente acredita muitas vezes, e tem pessoas vivendo longe da palavra do Senhor, longe do Senhor, não desenvolvendo um relacionamento com Deus e achando que tudo vai ficar bem. Não é o que a palavra de Deus nos mostra. Deus continua dizendo, olha o que diz o versículo 18: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Se eles tivessem tido um encontro com o Senhor, estivessem no conselho do Senhor, é o que Deus está dizendo, eles teriam ouvido a minha palavra, teriam apontado o erro do seu povo e eles teriam uma esperança. Meus irmãos, no mesmo contexto do cativeiro, agora é Ezequiel que está lá na Babilônia. Ele também ouve a palavra do Senhor. Olha o que diz Ezequiel capítulo 13. Passa 2 livros aí, sai de Jeremias, passa Lamentações e você vai para Ezequiel. Ezequiel está lá no cativeiro. Capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Se você comparar com o texto que nós acabamos de ler de Jeremias, você vai ver que os dois eles falam o que vem no coração. Não é aquilo que eles ouviram de Deus. É aquilo que vem do coração. O texto continua dizendo: assim diz o Senhor, versículo 3: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas, ou como raposas. Vocês não foram consertar as brechas,
nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Meus irmãos, um dos graves problemas do povo eram os falsos profetas. E é interessante que aqui o texto vai dizer que esses falsos profetas, eles tinham algumas características. Eles profetizavam o que vinha do coração, e o coração, a Bíblia vai dizer, o nosso coração é enganoso. Mas Deus ainda dá uma chance para esses profetas. Ouçam o que eu estou dizendo. Agora veja, o versículo 4 diz, e é uma das acusações de Deus, os seus profetas são como chacais entre ruínas. O que isso significa? Em outra versão da Bíblia diz assim, como raposas entre as ruínas. Essa figura sugere que os profetas, eles não têm nenhuma real preocupação para com o povo, entre o qual vive. É gente que fala o que quer, mas não se preocupa se as pessoas de fato estão em um relacionamento com Deus, se elas estão vivendo alinhados à palavra de Deus, apenas estão preocupados em anunciar qualquer palavra. Olhem para os pastores desse tempo. Quantos pregam e não estão nem aí. Existem igrejas aqui na nossa cidade, no Brasil, nem hall de membros tem. Sabe por quê? Porque os pastores não estão nem preocupados com quem está lá. Só está preocupado com quem está dando dinheiro. E isso não é de hoje. Um dia eu fui visitar uma pessoa de uma outra, não vou nem chamar de igreja, de uma seita que nós temos aqui no Brasil. E essa pessoa ficou abismada, ela disse, o pastor de onde eu venho nunca me visitaria, porque nenhum visita. E mesmo assim as pessoas permanecem. Versículo 5, vocês não foram consertar as brechas. Olha só, falsos profetas não fecham brechas, falsos profetas ou falsas profecias não constroem muralhas, e o texto vai dizer, não consertaram brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do julgamento, é o dia final. Quando profetas não pregam a palavra do Senhor, quando nós não nos atentamos à palavra do Senhor, nós não nos preparamos para o dia do encontro com o Senhor. Profetas que falam a palavra do Senhor, então, fecham brechas, constroem muralhas e preparam o povo para encontrar-se com Deus. Em contrapartida, quando profetas deixam de falar a palavra do Senhor e passam a falar o que lhes vem no coração, não permitem que o seu povo fechem as brechas e construam as muralhas necessárias para se encontrar com Deus. Meus irmãos, o problema estava naquilo que eles estavam ouvindo, mas o outro problema estava em não serem confrontados pelos seus erros. E aqui a gente encontra a importância também do discipulado. Uma dimensão do discipulado é a prestação de contas, quando a gente começa a perguntar sobre cada área da vida da pessoa. E quando nós identificamos uma área, nós aplicamos a palavra de Deus, dando a oportunidade da pessoa corrigir a sua vida. Então, a gente pode perguntar para a gente finalizar. Como o povo de Deus chegou a um estado de distanciamento espiritual tão grande, que foi necessário Deus quebrar aquilo que Ele mesmo deu para o seu povo, o templo, as muralhas. Como o povo de Deus chegou a um estado de distanciamento espiritual tão grande, em que produziram falsas fontes de confiança, falsas fontes que tornaram necessário Deus quebrá-las. Eu volto para um versículo, 2 versículos de Lamentações. Olha o que é que diz o versículo 15 e 16 de Lamentações 2. Todos os que passam pelo caminho, agora, olhando para Jerusalém destruída, zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém,
perguntam: é esta a cidade que chamava de perfeição da formosura e a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente, este é o dia que esperávamos, conseguimos, esse dia chegou. Irmãos, quando eu li esses 2 versículos, eu percebi que aqui tem um contraste entre a expectativa de Deus para a sua vida e a expectativa do diabo para a sua vida. A expectativa de Deus para a sua vida e a expectativa do inimigo para destruir a sua vida. O versículo 15 termina com os povos dizendo: não era essa a cidade que todos chamavam de perfeição, de formosura, a alegria de toda a terra? Sim, os salmos vão dizer isso. Jerusalém, Sião era admirada, a muralha era linda, o templo era perfeito, a organização, as leis. A palavra do Senhor vai dizer que os povos diziam: vamos para Jerusalém, lá as leis funcionam, lá as coisas são perfeitas, uma cidade maravilhosa, preparada por Deus. Mas o inimigo conseguiu destruir. E quando destruiu, eles agora passam gritando e dizendo: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos, conseguimos, esse dia chegou. E aí a segunda lição que eu aprendo é: o que levou ou o que nos leva a um distanciamento espiritual é quando não enxergamos as coisas com a perspectiva espiritual correta. É quando nós não enxergamos pela ótica de Deus. Deus quer gerar em você o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, para se tornar um homem perfeito segundo a estatura de Cristo, uma mulher perfeita segundo a estatura de Cristo. Mas o diabo quer destruir você, a sua vida, a sua identidade. Quando nós damos ouvidos aos falsos profetas, quando nós viramos as costas para o Senhor, nós abandonamos o padrão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer gerar em nós a identidade do seu Filho Jesus, para refletirmos a beleza. Quando Deus criou todas as coisas, Ele foi dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Ele criou o ser humano, diz a palavra do Senhor: e viu Deus que era muito bom. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado para refletir a glória de Deus. E pelo fato do diabo não ter a glória de Deus, pelo fato do diabo ter inveja de Deus, ele quer destruir você, que reflete a glória de Deus. Então, o grande objetivo do diabo é destruir a sua beleza física, a sua beleza espiritual, a sua beleza emocional, a sua beleza moral, a sua beleza ética, a sua beleza social. Ele quer destruir a beleza física. A gente tem um parente, agora ele já está na glória. Acho que quando eu o conheci, ele estava completamente aprisionado pelo império das trevas. E houve um processo de libertação na vida daquele homem. E quando ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor, o semblante dele mudou. E ele se tornou um homem extremamente bonito. Sabe, o diabo destrói até fisicamente as pessoas. Destrói fisicamente as pessoas. Olha o que acontece na internet. Você vê gente arrancando o nariz, arrancando a orelha, destruindo a perfeição da criação de Deus. Irmãos, isso também é espiritual. O diabo quer destruir você emocionalmente, moralmente, quebrando os valores, a ética. Destruir você socialmente, para você não conviver com pessoas, você desejar matar o outro, destruir o outro. Tudo isso, Deus criou para você refletir a glória. Mas o diabo quer destruir para chegar no fim e dizer: conseguimos.
Esse era o dia que nós esperávamos. Agora acabou. Meus irmãos, a expectativa de Deus é gerar beleza na sua vida. A expectativa do inimigo é destruir a sua beleza. Deus nos fez perfeito. O pecado danificou isso. Mas Ele enviou seu Filho para mudar essa realidade. Nós precisamos conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer: a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você consegue compreender que Deus quer trazer beleza à sua vida, gerar a identidade de Cristo, enquanto o diabo quer destruir você? E aí você abre mão de padrões da palavra para viver do jeito que você acha que quer, mas na verdade é do jeito que o diabo quer. Nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar neste momento por aqueles que querem admitir que têm colocado a sua confiança em falsas fontes de confiança, mas quer confiar no Senhor de todo o coração. Eu quero orar por aqueles que querem dizer: Jesus, eu não quero dar ouvidos aos falsos profetas. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero conhecer Jesus. Mas sabe, não é apenas você vindo à igreja. Você só vai ser transformado pelo poder da palavra se você reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E da mesma forma, talvez você precisa reconhecer nessa noite que você não tem percebido que Deus quer gerar em você a identidade de Jesus e que o diabo quer destruir. Eu queria convidar a igreja a fechar os seus olhos nesse instante. Eu quero perguntar se há alguém nessa noite que deseja dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu quero ter a tua vida em mim. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser destruído. Eu quero que a identidade de Jesus, o Filho de Deus, seja gerada na minha vida. E para isso eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Alguém que deseja fazer essa declaração nessa noite, levante a sua mão. Se você quer dizer isso, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer dizer isso para Jesus? Eu quero que o caráter de Cristo seja gerado em mim. Eu quero que a vida de Cristo seja gerada em mim. Eu quero viver o que Ele quer na minha vida. Você quer dizer isso? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Há mais alguém que deseja fazer essa oração? Deus abençoe. Deus te abençoe também. Você quer dizer para Jesus: Senhor, eu quero me comprometer mais com a tua palavra. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Eu não vou ler de qualquer jeito. Eu vou ler capítulo por capítulo. Um capítulo por dia. Nós estamos lendo o livro de Jó como igreja. Você quer se comprometer com a palavra do Senhor nessa noite? Assuma esse compromisso. Eu quero orar. Ah, Deus. Não foi de uma hora para outra que o teu povo se distanciou tanto de um relacionamento com o Senhor. Eles foram confiando numa salvação produzida por eles mesmos e não pelo Senhor. Eles foram confiando numa segurança em coisas materiais e não no Senhor. Eles foram confiando nos recursos que eles tinham e que eles podiam produzir e não no Senhor. Mas tudo isso porque os profetas que estavam ao seu redor estavam proclamando falsas mensagens e eles não estavam ouvindo a mensagem do Senhor. Nós queremos pedir nessa noite, ó Deus, que nós tenhamos a visão espiritual da beleza que o Senhor quer fazer em nós através da imagem de Cristo em nós. Mas também termos a consciência de que o diabo
que a tua palavra diz que anda ao nosso derredor, ele quer destruir a beleza de Cristo em nós. Ele quer destruir para poder rir e dizer: chegou o dia, nós conseguimos. Mas, Senhor, eu quero proclamar nessa noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, que essa noite vidas são libertas e que não haverá destruição, ó Deus, de vida nesta noite, Pai. Eu quero dizer, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor restaure, ó Deus, a beleza em pessoas que estavam ou estão vivendo no lamaçal do pecado. Restaura nessa noite, Pai. Nós queremos ser, ó Deus, um vaso novo nas tuas mãos. Então ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos a nos comprometer com a tua palavra para não sermos enganados. E, ó Deus, cada vida que levantou a sua mão, declarando: eu quero a identidade de Cristo em mim. Senhor, ajuda-nos a abençoar essas vidas pelo poder do teu Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.